povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. Nesta noite passada, o Senhor teve uma conversa muito extensa com o seu mega profeta da chuva, o profeta do Monte Carmelo, a voz que está preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias, ele que chamou a nuvem de Deus e a nuvem veio naquele 22 de dezembro do ano de 2019, durante a reunião de avivamento em Kisumu de 21 a 22 de dezembro, aquele que comandou o céu para abrir em Kakamega, Lima, Peru, Eldar Maravim, em Kisii, Menengai 1, Menengai 3, no ano passado em março 2021, 30 de junho, mudando a estação em janeiro de 2017 e assim por diante, inclusive Bomet neste ano. E você vê a forma como o Senhor está muito atento a esta nação e ao seu povo, mas o mais importante é a visitação bíblica e a mensagem que estão acompanhando esta visitação. E então, é um tempo muito poderoso. O Senhor Jeová, nesta noite passada, me levou à Costa do Marfim. E quando Ele me levou à Costa do Marfim, Ele me mostrou a nação. Então o Senhor me levou ao céu nesta noite passada. Ele me levou ao reino de Deus dentro do céu nesta noite passada. E quando Ele me levou na glória, então Ele me deu as folhas da árvore da vida. Eu vi as suas mãos colhendo as folhas da árvore da vida. E então Ele me deu as folhas da glória. E ele disse, estas são para a cura das nações, vá preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E eu me lembro que aquelas folhas desabrocharam da forma como elas fizeram há poucos dias atrás, quando eu vim até vocês e falei sobre a Costa do Marfim, de que o avivamento seria tremendo e muito poderoso. E então, a forma como as folhas desabrocharam na Costa do Marfim, elas cresceram verticalmente. Elas cresceram como se elas estivessem subindo numa parede, numa cerca, mas elas subiram muito verdes e muito saudáveis, folhas muito verdes e saudáveis, a folha da árvore da vida, elas floresceram a partir da minha mão esquerda profética para dentro daquela nação, e depois disso, eu então vi a mim mesmo chegando, eu me vi chegando no local do aeroporto, chegando no aeroporto agora, há uma grande delegação lá, eu posso ver, eu vejo veículos que têm antena em cima, pretos e assim por diante. Eu vejo alguns detalhes de uma área aberta no local da chegada e eu vejo. O Senhor me levou agora para me mostrar como que o avivamento vai ser muito massivo, um avivamento muito massivo, e naquele avivamento eu vejo esta senhora muito aleijada, totalmente aleijada, ela não é jovem. Eu não sei a idade, talvez possa ser chegando além de 10, ou talvez nos seus 20 anos. E ela é aleijada de uma forma muito debilitada, uma paralisia muito terrível. Mas, quando o Senhor traz os seus servos para a reunião, a glória sai das minhas vestes e toca nela, e ela levanta e começa a andar, e é um momento muito massivo, muito poderoso. A reunião explode em um avivamento muito grande, ela começa a andar e eu ando com ela, e enquanto ela está andando, as mãos dela também são
são paralíticas, paralisadas, e ela está usando as mãos, mas ela está fazendo progresso nos pés dela enquanto ela está andando comigo muito poderosamente no sonho. E o Senhor me mostra um jovem, um menino que também é aleijado, levanta e anda. Muitos outros aleijados levantam, e muitos cegos, surdos, mudos, mancos, paralíticos, lesão da coluna vertebral e tudo isso, muitas curas. O Senhor me mostra muita cura que vai acontecer na Costa do Marfim. Costa do Marfim, uma nação muito abençoada agora. A atenção do Senhor agora está focada naquela nação, para que eles também possam receber esta bênção que o Quênia recebeu por todos estes anos. Ver os aleijados do Quênia andando, os cegos do Quênia enxergando, os surdos do Quênia ouvindo em grandes números, em massa. Então, que poderosa oportunidade que o Senhor está levando isto para muitas nações, para prepará-los também para a gloriosa vinda do Messias. Então, eu vejo muitos aleijados que levantam e andam naquela reunião, muitos cegos que enxergam, muitos surdos e mudos e mancos. Eu não sei, o Senhor não me mostrou, mas me parece que depois da primeira onda de curas, então o Senhor faz os seus servos agora alinhar os aleijados, cegos, surdos, então a sombra toca neles, então é muito massivo, vai ser muito, muito massivo, absolutamente. Então, este é um tempo tão tremendo, um tempo muito histórico na vida da igreja, porque este é o tempo quando o Senhor se determinou a enviar os seus mensageiros, a sua voz, a sua mensagem, e o mensageiro do Monte Carmelo, agora muito claro para toda a terra, quem está falando com vocês agora, muito claro, finalmente o Senhor veio muito claramente quem exatamente está falando com vocês, e eu sei que o outro trouxe a nuvem de Deus que visitou o Egito e trouxe o lockdown que vocês viram no Egito, maior e melhor, em uma escala muito maior, um lockdown global, as pessoas batendo nas suas as colheres, nos pratos, nas suas janelas, não lhes é permitido sair, a morte está lá fora, a morte está passando. Qualquer um que ousa sair descobre que ele é morto. O anjo da morte está passando, tempo tremendo, repetindo os eventos do Egito, os gafanhotos do Egito, em uma escala muito maior no mundo inteiro, o Zika vírus que você vê no Brasil e muitos outros tremendos juízos que o Senhor falou para esta era, para esta geração, para fazer com que eles saibam que a dispensação que está vindo é puro juízo. Então é melhor você escapar disto, como você vê em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde ele diz, porque você guardou a minha palavra para perseverar pacientemente, eu também te guardarei da hora da ira, a hora da aprovação que está vindo para aprovar todos os habitantes do mundo conhecido, que está vindo sobre todo o mundo conhecido para aprovar os habitantes da terra. Muito, muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que a escolha é agora, mas eu vi um grande avivamento na Costa do Marfim. Eu estive lá, o Senhor tem me levado lá por algum tempo agora. Um grande avivamento vai acontecer naquela nação. Um tempo muito, muito poderoso, povo abençoado. O Senhor Jeová Elohim falou. E isto é para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. O Senhor está dizendo que o arrebatamento vai acontecer, que o Messias está vindo e vocês precisam se preparar, todas as pessoas precisam se preparar muito, muito bem para a vinda do Messias. O Senhor diz muito claramente que depois da queda do homem, quando a humanidade caiu, você vê no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, ele diz o seguinte, novamente, Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele diz, mais uma vez eu vou ler para vocês, ele diz, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra.
Vocês ouviram? Retornar à terra, povo abençoado. Então é muito importante se preparar para a vinda do Messias. Muito importante receber Jesus e ser santo e permanecer lá em santidade, uma vida cristã santa, de tal forma que, se você tiver que voltar ao pó, como ele diz aqui, o juízo contra o pecado desde a queda do homem, então você vai voltar ao pó, e quando alguém está indo para o céu, a sua alma então vai em direção à glória. Ele diz isto aqui muito claramente novamente: com o suor do seu rosto comerás o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Então, isto é muito sério. O Senhor está simplesmente dizendo que cada pessoa está destinado a este destino. Desde a queda de Adão e Eva, Jesus então veio. Ele veio como a solução, a resposta para consertar a morte, o juízo sobre o pecado que consumiu. Jesus veio como a reconciliação que Deus estendeu para o homem caído, porque Deus é santo e separado do pecado. Ele não pode aceitar o pecado. Então ele enviou Jesus para ajudar a humanidade, para expiar o pecado, para reconciliar o homem com ele, para redimir a humanidade do pecado, de uma vida de pecado, para que eles agora entrem no reino de Deus. Isto foi muito gentil do Senhor fazer isto. Ele poderia ter dito, como nos dias de Noé: esqueça, deixe-me limpá-los e começar um novo experimento, um novo projeto. Mas ele não fez isto. Então você vê que até mesmo no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, e em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele diz: e assim como está determinado ao homem, aos humanos, morrer uma única vez e depois disso encarar o juízo de Deus. Então, em outras palavras, cada pessoa nesta terra tem um encontro marcado com a morte. É isto que o Senhor está dizendo aqui. Então, quando você ouve, você vê o avivamento em Bomet tão massivo que nós ansiamos. Quando pensamos sobre Bomet, nós desejamos voltar a Bomet. Você sente como que, se o Senhor nos der uma oportunidade, Bomet é um lugar para se revisitar, porque a última vez que eu estive em Bomet foi 2005, então muitos anos depois, tanto aconteceu, a unção está muito mais elevada, a conversa já chegou mais perto da vinda do Messias agora, muito próxima. Então você volta a Bomet, veja a maravilha, somente um dia de serviço de cura, curas massivas, e então o tremendo abrir do céu, a Bíblia, uma visitação bíblica. E agora está chovendo sobre todo o Quênia, choveu em Nairobi aqui nesta noite passada, e agora mesmo está frio, sensação de frio. Normalmente neste tempo é quente demais, extremamente quente, muito quente em Nairobi neste tempo. Mas olha, agora as temperaturas estão boas, a bondade de Deus, o Deus que cuida da cesta de pão de cada nação, e Ele vê quando a cesta de pão está diminuindo, então Ele dá chuva para eles, para que eles possam encher a sua cesta de pão, caso contrário, eles morrem. Eu estava tendo uma conversa com alguém nesta manhã e dizendo: o que o Senhor fez no Quênia é um exemplo vivo e estabelecido de que a humanidade não pode viver sem Deus. Sem o Senhor você não pode viver, porque quando o Senhor simplesmente fechou um pouco o céu sobre o Quênia, animais selvagens morreram, animais domésticos morreram, seres humanos já estavam encarando uma situação horrenda. As pessoas estavam começando a se mover com os seus rebanhos, e então os conflitos entre as comunidades e tudo. Não há pastos para os animais, não há comida, o pão, o preço do pão aumentou, subiu. Mas o Senhor está dizendo aqui muito claramente hoje,
novamente. Ele está dizendo que ele é muito compassivo. Ele é o Deus compassivo de Israel. É por isso que ele cuida dos animais selvagens do campo. Quando eles não têm água suficiente, eles estão sedentos, ele traz chuva e eles bebem. Quando não há pasto, ele traz pasto. Quando um leão está tão faminto no deserto por muito tempo, ele envia um antílope no seu caminho para que ele possa comer uma refeição. O Deus compassivo de Israel, quando ele viu que o pecado havia dominado o homem, então ele veio com este antídoto, esta solução, o Messias. O Messias veio para a cruz e ele morreu. Cristo morreu pelos pecados de todos. Então o Senhor está dizendo que o salário do pecado é a morte. E agora que o arrebatamento está próximo, você tem que aproveitar esta vantagem. Tome vantagem desta compaixão de Deus que ainda está reinando agora, sua graça e misericórdia, antes que acabe, antes que se esgote. Quando o arrebatamento acontecer, e então a tribulação virá e a ira vai acontecer. A ira consome a terra e não tem onde esconder. Mas ele está dizendo muito claramente aqui que o salário do pecado é a morte, Gênesis 3:19, e desde a queda de Adão, cada ser humano tem um encontro marcado com a morte. Está destinado à morte, como você vê em Hebreus 9:27. Entretanto, ele diz que a razão pela qual há uma visitação agora em Bomet, uma tremenda e poderosa visitação em Menegai 5, mas Bomet agora, e está chovendo aqui, e então vindo para a Costa do Marfim, é para despertar esta geração, para que eles possam saber que o Messias está vindo. Que enquanto ele destinou todos à morte, há o arrebatamento da igreja agora vindo, e você tem que se preparar para Deus levar você para o reino de Deus. E você vê muito claramente em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, se você puder ler comigo, versículo 13, ele diz... Eclesiastes 11, ele diz: quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, ou para o norte, ou no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída. Então, em outras palavras, o Senhor está simplesmente dizendo que todos têm que morrer. E para onde você vai depender do seu conteúdo. Se o teu conteúdo é de tal forma que você tem que cair para o norte em direção ao reino de Deus, quero dizer, talvez este exemplo, o povo do sul vai me matar por isso, mas eu estou apenas dando exemplo que se o céu é em direção ao norte e o teu conteúdo te permite cair para o norte, então lá você ficará para sempre. E se o teu conteúdo é iníquo, pecaminoso, então vai te fazer cair para o sul em direção ao inferno. Então lá você ficará para sempre. Mas todos os que entram no inferno ficarão lá para sempre. É isso que ele está dizendo. Então o Deus Todo-Poderoso está simplesmente dizendo: tome vantagem desta visitação nesta hora, porque ele está dizendo que há uma exceção. Há uma exceção para esta regra da morte quando você é santo. Se você é santo e morre agora antes do arrebatamento, ainda assim você entra no céu. Mas ele diz que há uma exceção para a morte. Jesus consumiu a morte. Ele diz que já desde o início o Senhor começou a simular, a apontar para a vida de ressurreição. Essa conquista da morte que Jesus iria trazer. Nós vemos no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24, ele diz: Enoque andou com Deus e ele não foi achado, porque Deus o levou embora. Então o Senhor está dizendo que há certas pessoas neste tempo, na Bíblia e agora, que se você andar santo e fiel ao Senhor, e então o Messias vem hoje.
Ele vai te exonerar da morte. Você se tornará exonerado, absolvido da morte. Então há uma oportunidade aqui, povo abençoado, para uma geração receber Jesus, ser santo e ouvir esta voz. E esqueça a respeito da desobediência e das loucuras do diabo. Esqueça a respeito disso. Eu estou falando a respeito daqueles que estão ocupados com a sua eternidade. Há uma real oportunidade de ouvir a estes profetas que foram duplicados diante dos seus olhos e fizeram tremendas maravilhas andando com a sombra de Deus. É muito claro a quem você deve ouvir nesta terra para entrar no céu. Ele está dizendo que há uma oportunidade real aqui de prestar atenção a estes profetas e ser exonerado da morte se ela acontecer hoje. Porque a regra tornou-se que todo homem deve morrer. Todo homem tem um encontro marcado com a morte. Em Gênesis 3:19, que do pó você veio, ao pó você voltará. Eclesiastes 11:3 nós vimos que a morte tem que te vencer, mas as pessoas caem em duas direções, ou caem em direção ao céu e entram no céu, ou caem dentro do lago de fogo. Mas o Senhor está dizendo que agora que o arrebatamento está próximo, há toda uma geração que não verá a morte, como agora você vê em Enoque, que não viu a morte porque ele andou fiel e santo com Deus. E se você ler o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, ele diz: enquanto eles continuaram andando e falando, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram. Apareceu e separou os dois. E isso é sério. Novamente, enquanto eles continuavam, vamos ver, dependendo da versão que você lê, enquanto eles continuavam andando e conversando, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram e separou os dois. E então o servo do Senhor, Elias, foi levado aos céus num redemoinho. Uma outra exceção à regra. Há uma real oportunidade aqui agora de ser exonerado, absolvido da morte. É por isso que nesta noite eu estava falando com Deus Pai dentro do céu, quando Ele me deu as folhas da árvore da vida, para trazer e abrir aquele massivo avivamento. Na segunda parte daquele sonho, é que um massivo número de jovens receberam o Senhor na Costa do Marfim. Muito massivo. Eu nunca vi um número tão grande de jovens receber Jesus e com massivo fogo, o maior avivamento dos jovens na história da igreja até agora vai acontecer na Costa do Marfim. A última parte deste tremendo sonho desta noite passada, quando o Senhor me levou à Costa do Marfim, é o massivo número de jovens, muito massivo, muito massivo número de jovens, moças e moços, foram incendiados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, e eles receberam o Senhor, foram convertidos e foram consumidos com fogo, um fogo muito grande. Um avivamento muito massivo de jovens está prestes a acontecer na Costa do Marfim. Quando o Senhor me levar àquela nação, será muito massivo e inacreditável. Então o Senhor está dizendo que a oportunidade está aqui para vocês, para serem como as duas exceções da Bíblia, Enoque e este que fala com vocês agora, porque eles foram exonerados, absolvidos, isentos da morte. Quando você olha a Escritura que define o arrebatamento da igreja, dentro daquela escritura em 1 Tessalonicenses, se tivermos a chance de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, até, se você ler um pouco mais, até o versículo 18, ele diz: mas não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, a respeito daqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que morreram, que dormem nele. Você vê agora, quando você morre como cristão santo e muito obediente ao Senhor, não desobediente à voz de Deus que atualmente você está vendo na terra, você não pode dizer, eu vou desobedecer à voz de Deus, mas eu serei santo por mim mesmo. Você estará em problema máximo. Vocês não podem correr riscos com a sua eternidade. Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou novamente, então Ele vai trazer juntamente com Jesus aqueles que morreram. Porque isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, significando que os mortos ressuscitarão e irão primeiro, nós não iremos antes deles. Pois o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, virá com a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. E então ele diz, novamente, deixe-me ler a versão NVI desta escritura, que é mais direta. O livro de 1 Tessalonicenses, se você ler comigo, povo abençoado, esta tem sido uma escritura normal aqui. Irmãos e irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, não iluminados quanto àqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele põe esperança e morte juntos para os que são nascidos de novo. Que poderoso! Então ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês que pela própria palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormem em Jesus. Pois o próprio Senhor descerá do céu com a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor está dizendo muito claramente que há uma oportunidade aqui de ser exonerado da morte se o arrebatamento acontecer hoje. E a oportunidade é receber Jesus, ser santo e justo, e ele diz, aqueles que estiverem vivos e forem deixados, serão arrebatados juntamente com eles. Ele diz que há uma geração de cristãos que serão como Enoque e que vão ser como este que está falando com vocês, que não viu a morte quando ele ascendeu, ser trasladado, ser arrebatado pelo Senhor e encontrar com o Senhor nos ares e estar com o Senhor para sempre, significando que se ele for para o céu, você vai para as mansões que ele preparou para você. Se ele vem a Jerusalém na sua segunda vinda, você virá com ele. Se ele entra no estado eterno, você entra com ele. Se ele está governando as nações, você governa com ele. Se ele entra na Nova Jerusalém, você entra com ele. Se ele entra no novo céu e na nova terra, você vai com ele. Em outras palavras, introduzindo você na eterna eternidade com Jesus para sempre. Que maravilhosa bênção e promessa que está sendo colocada diante de vocês. Ele está dizendo que todas estas visitações, de Bomet, Menengai 5, até agora vindo à Costa do Marfim,
Todas estas são para acenar para vocês, para apresentar para vocês esta maravilhosa oportunidade de ser exonerado da morte, se o arrebatamento acontecer hoje, ou ser arrebatado pelo Senhor na glória no dia do arrebatamento. O Messias está vindo, povo abençoado. Obrigado, muito obrigado. Preparem-se e sejam santos. Obrigado. Se você quer receber o Senhor, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, para me fazer humilde e para abrir os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz que está andando na terra e falando com as nações agora. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ungir com o Espírito Santo, para que eu possa ser totalmente obediente à tua voz que tu enviaste para a terra agora e a estabeleceste eternamente como a tua voz. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir à minha vida e ser o meu Senhor e o meu Salvador. E limpe o meu pecado, lave o meu pecado com o seu fluir purificador, o tremendo sangue que derramaste no Calvário, meu Senhor Jesus. Por favor, prepara-me para o reino da glória. Senhor, prepara-me para a exoneração da morte. Se o arrebatamento de fato acontecer neste dia ou a qualquer tempo antes da minha morte. Senhor, eu te peço para me ajudar a ter zero tolerância ao pecado, para que eu possa ver o eterno reino de Deus. Mantenha-me santo, separa-me do pecado. Separa-me do pecado sexual, da cobiça sexual e da corrupção e decadência moral desta vida. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. O Messias está vindo. Toda Rabá, toda Haverim.